Mais um filme de multiverso está entre nós, porém dessa vez eu desconfio que esse é o filme de multiverso definitivo. Vamos descobrir? Vem comigo! Oi, eu sou a Bar, seja bem-vindo ao Bis. E antes de qualquer coisa, para você fazer o seu salto temporal, o código é deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. Doutor Estranho 2 era um dos filmes mais esperados do ano e infelizmente desapontou vários fãs, inclusive a mim, que estávamos ansiosos para ver como ia chegar ao ápice aí a abertura do multiverso da Marvel. E infelizmente acabou acontecendo que a loucura que a gente estava esperando acontecer nesse filme não veio, mas fomos surpreendidos com o lançamento de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas que com certeza supriu aí toda a ânsia dos fãs por um multiverso muito bem desenvolvido, caótico e realmente louco. É claro que comparar os dois filmes é um pouquinho difícil se a gente for levar em consideração que as circunstâncias são diferentes, o universo da Marvel e todo o multiverso que está se desenhando lá tem circunstâncias diferentes também, mas levando em consideração apenas o fator multiverso, eu acho que dá pra gente estabelecer aí alguns pontos de porquê tudo em todo lugar ao mesmo tempo é melhor que Doutor Estranho 2. No momento da gravação deste vídeo, o filme está em cartaz e a gente tá torcendo muito pra chegar logo em streaming e a gente conseguir assistir mais e mais vezes, porque com certeza cada nova assistida vai ser uma nova descoberta. Mas enquanto isso, vamos aos fatos. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é dirigido pelos Daniels, que na verdade são o Daniel Kaluuya e o Daniel Scheinert. Indo direto ao ponto, eu acho que o primeiro tópico que a gente pode levantar aí dessa diferença gritante entre as duas propostas de multiverso é que o título faz todo sentido. Quando você chega ao final das mais de 2 horas de rodagem, você percebe que realmente o filme fala de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas de uma forma em que você consegue não só compreender, mas absorver a mensagem e ver que você teve um grande aprendizado através dele e também se divertiu. E eu acho que a gente deve começar a discussão desse ponto mesmo, porque quando a gente ouviu falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o que passou na sua mente? Na minha mente, com certeza, passou caos, gritaria, confusão. E isso foi uma das coisas que mais me deixou frustrada ao final de Doutor Estranho e que eu senti falta. Quando a gente começou a ouvir falar de multiverso, que já existe na cultura pop há muito tempo, mas pode-se dizer que essa onda recente começou com produções como Rick and Morty e Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu, por exemplo, sempre pensava na possibilidade da existência real de um multiverso. Todas as minhas versões do multiverso seriam muito melhores e muito mais bem-sucedidas, porque eu achava que pensar nisso tornava a ideia do multiverso mais divertida. E esse filme subverteu totalmente isso, explicando de forma muito didática que nem todas as versões do multiverso serão bem-sucedidas ao mesmo tempo. E tem algumas que você não vai gostar, tem algumas que você vai odiar e tem algumas que você querer que não existisse, como é o caso da protagonista. Na linha principal do tempo ali da Evelyn, que é uma mãe, esposa e dona de um negócio que tá à beira da falência, com certeza, a partir do momento que ela descobre a existência de um multiverso, ela sente que aquela Evelyn é a que ela menos queria que existisse. Mas, ao longo do caminho, ela descobre que essa versão é muito necessária. E aí eu acho que é uma diferença também muito clara para Doutor Estranho 2. É claro que lá a gente tá falando de super-heróis, com certeza todas as versões dele, ou boa parte delas no multiverso, seriam versões marcantes, mas eu acho que faltou um pouco mais de clareza, assim como nesse filme, sobre como algumas versões do Doutor Estranho vão estar no topo e algumas versões dele vão estar embaixo. Eu acho que a pior versão do que foi apresentada seria a versão zumbi, mas mesmo assim eu acho que não ficou tão claro como num multiverso pode existir uma versão sua extremamente simplória. Seguindo
que eu acho que faltou no multiverso do Doutor Estranho é explicar para as pessoas também de forma clara que o multiverso funciona como ondas. Quanto mais longe da sua linha temporal, maiores as consequências e maiores as variações vão acontecer lá na ponta. Eu acho que vendo o desenrolar do multiverso em Doutor Estranho, eu não senti que os universos subjacentes tinham grandes diferenças ou grandes variações perceptíveis e que uma influenciasse na outra. Às vezes dava uma impressão de que os universos alternativos, que muitas vezes pareciam mais universos alternativos e não multiverso, eram muito aleatórios e não tinham uma ligação tão forte com a linha temporal principal. Outra coisa muito interessante que esse filme trouxe como conceito é mostrar o quanto o salto temporal é simples, mas ao mesmo tempo o quanto ele é maluco e aleatório. No filme, para você fazer um salto entre uma realidade e outra, você tem que tomar uma atitude muito bizarra que você não tomaria normalmente, conscientemente, e isso faz muito sentido porque está diretamente ligado com outro tópico que eu separei. Para entender o multiverso, a gente tem que entender que as nossas menores ações e as nossas ações mais insignificantes vão fazer diferença nas outras linhas temporais. E é exatamente por isso que se torna tão brilhante e coerente o fato do salto temporal se dar porque você deu um chute na parede, ou porque você mastigou um batom, ou porque você fez alguma coisa muito bizarra. É óbvio que essa coisa muito bizarra, que parece bizarra ali naquela realidade, teria um eco muito grande em outra realidade. Então eu acho que no filme do Doutor Estranho ficou faltando um pouco demonstrar de forma prática como tudo que você faz tem ecos nas outras realidades. Os dois últimos pontos que eu acho mais relevantes a respeito disso são que tudo em todo lugar ao mesmo tempo dá a exata noção de que um multiverso não é composto por 10, por 20, por 100 realidades, mas por zilhões ao mesmo tempo. E que passear por essas realidades gera consequências reais, consequências assustadoras. Eu acho que também faltou um pouco desse conceito em Doutor Estranho. As viagens pelas realidades alternativas se davam muitas vezes de maneira mecânica e você não sentia um perigo e uma urgência real daquilo ou uma consequência real acontecendo naquilo. E é óbvio que se você for passear por realidades alternativas, isso vai gerar um grande conflito e vai gerar uma consequência e vai gerar um perigo. Então eu acho que todo o conceito estabelecido para a mitologia desse filme em específico deu a real noção de que passear pelo multiverso pode ser interessante, mas também pode ser muito perigoso. Além, é claro, do principal. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo acontecendo, de forma que todas as Evelyns estavam se movimentando, ou a maioria delas, para salvar o multiverso, dava a real noção de loucura. Sem fazer muito esforço, esse filme nos mostrou uma coisa muito maluca que ao mesmo tempo era confuso e a gente conseguia sentir essa confusão, ela era palpável, a gente conseguia ver a loucura e a gente conseguia entender. Eu acho que o principal contraponto desse filme que faz com essa questão da confusão e da loucura é que logo no começo, mostrando a Evelyn passeando dentro da lavanderia e falando com o cliente, falando com o marido dela, falando com a filha, falando com um monte de gente ao mesmo tempo e várias coisas acontecendo, dão a real noção do quanto a vida dela é bagunçada, de por que ela se tornou aquela versão fracassada da Evelyn e o quanto aquilo reflete na bagunça do multiverso. Então é isso que eu gostaria de ter visto mais em Doutor Estranho. Eu não vi a loucura acontecer. Você viu?
E se você chegou até aqui, já vai deixando o like, se inscreve, ativa as notificações, que é muito importante. Não esquece também de deixar um comentário o que você achou de Doutor Estranho 2, se você já assistiu tudo em todo lugar ao mesmo tempo e você concorda que já é um novo clássico. Deixa aqui embaixo que eu vou adorar ver. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no @canalbis, sempre saem coisas bacanas relacionadas ao canal. E se você quiser, segue o Rafa, manda uma mensagem pra ele lá no @rafafidelis_, pra você ter edições bacaníssimas como essas que você vê aqui no canal, no seu conteúdo, que vai deixar muito mais a sua cara. E não esquece do like, que realmente é muito importante. Agora, falando de alguns conceitos específicos, eu acho que uma das coisas que mais chamou a atenção aí, principalmente aos editores, o Rafa é um editor, ele percebeu isso e eu vi muita gente comentando, é que o terceiro olho do Doutor Estranho no filme ficou muito esquisito. E já nesse filme, eles acharam uma maneira muito criativa e um recurso muito interessante de acabar não caindo nesse problema. Eles usaram a metáfora do terceiro olho artificial, que é um olhinho que realmente existe, que parece de brinquedo, para, através disso, estabelecer o conceito. Para quem não sabe, o terceiro olho no hinduísmo pode também ser chamado de ajna. Ele exprime ali um acontecimento quando você atinge um nível espiritual muito elevado e você começa a ver e ter acesso a coisas que você não via antes. Isso é chamado de a abertura do terceiro olho. É por isso que acontece em Doutor Estranho. Agora que o multiverso tá realmente aberto lá, ele tá vendo muitas coisas que ele não via antes, tá tendo muito mais acesso a muitas coisas que ele não tinha antes. E é o que acontece com a Evelyn em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Quando ela atinge o potencial máximo dela, ela utiliza ali, através da metáfora do olhinho que ela cola na testa, que ela finalmente chegou nesse ponto. Ela tá enxergando tudo que ela não via antes. E esse olhinho ser de brinquedo casa exatamente com o conceito do filme, que é uma dramédia misturada com filme de ação e ficção científica que não se leva a sério, mas ao mesmo tempo se leva muito, e acabou se tornando ali uma imagem clássica do filme, que vai ser lembrada por muito tempo, um recurso criativo, e fugiu de cair no Vale da Estranheza, igual foi o caso do Doutor Estranho 2. Outra coisa que eu acho muito interessante pra gente falar aqui é a comparação que pode ser feita entre a Wanda e a Jobutupaki, que é a vilã lá de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Quando a gente terminou de ver Doutor Estranho, Rafa e eu conversamos muito sobre como a Wanda é subaproveitada no universo Marvel. A gente já tinha visto todo o desenvolvimento familiar e a loucura dela por causa disso lá em WandaVision. Então a gente esperava que ela tivesse um passo à frente agora nesse filme com a loucura dela, e infelizmente não aconteceu. O que é feito de forma muito eficiente em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Porque a Jobutupaki passa a exata noção do que é a mente de uma pessoa que está exposta ao multiverso e a um nível muito grande de acontecimentos sobrenaturais. O que acontece quando essa mente realmente se fragmenta. Pelo nível de trauma, por tudo que a Wanda passou, eu acho que faltou um pouco levar mais ao extremo a loucura e a fragmentação da mente dela. É claro que tem a motivação lá por causa da questão dos filhos, que não dá pra comparar diretamente com esse filme, mas eu acho que se fosse um conceito melhor explorado, assim como foi com a Jobutupaki, que realmente é uma vilã que enlouqueceu e tá fazendo isso porque enlouqueceu de forma geral e não por causa de uma perda, como foi o caso da Wanda, eu acho que ela como vilã em Doutor Estranho 2 teria funcionado muito melhor. É um filme imperdível, fora que a montagem, a trilha sonora é tudo perfeitamente casado, nada ali tá à toa. E eu acho que é uma das coisas também que faltou em Doutor Estranho. Eles se concentraram muito em construir cenários muito
muito belos e em construir conceitos visuais muito belos para passar ali rápido e representar que existiam vários universos, mas esses universos não estavam integrados dentro da história. Aqui em todo lugar, ao mesmo tempo, a montagem e a edição estão perfeitamente integrados com o enredo. Eu não preciso falar mais nada, se você ainda não conferiu, corre lá, porque esse filme é imperdível e com certeza eu espero falar mais dele aqui no canal. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like se você ainda não deixou e até a próxima!